noite, igreja. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse domingo para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor de forma conjunta. Nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé para que nós possamos começar o culto ao nosso Deus, declarando que não há Deus maior do que o nosso Deus. Para o seu
Obrigado. Boa noite, irmãos. Poder assentar? Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, para esse culto de louvor e noite de celebração, noite de festa, noite de ceia do Senhor, que possamos juntos celebrar nessa noite e deixar aqui, depositar diante do nosso Deus a nossa gratidão por ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje a nossa transmissão não vai ser simultânea, né? Nós estamos com um pequeno problema aí que já deve estar sendo resolvido, mas amanhã já estará disponível a gravação de hoje, disponível no canal da igreja. Então sintam-se bem à vontade e aproveite esse tempo para louvar o nosso Deus. Amém? Vamos ler juntos o versículo 8 do capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler mais uma vez? Mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Queria pedir ao pastor Pedro Wilson que estivesse fazendo a oração de invocação, iniciando o trabalho de culto dessa noite. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu soberano nome, Senhor. Amém, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, glorificamos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Amém, Jesus. Graças te damos, ó Deus, por chegar até esse lugar e reunidos, ó Deus, com condições de prestar a Ti um culto de louvor e adoração. Nós nesse instante, ó Deus, convocamos e conclamamos a Tua presença neste lugar e que todos os atos deste culto, Senhor, que ora prestadas ao Senhor, que sejam, Senhor Deus, consagrados a Ti. Tudo, ó Deus, que aqui for feito, seja para o louvor e engrandecimento do Teu nome. Amém. Pedimos a Tua presença, pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações nesse instante, para que do nosso interior possa, ó Deus, fluir uma verdadeira adoração. E, ó Deus, prestarmos a Ti um culto sincero, racional, e um culto a Deus movido pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Seja com cada pessoa que aqui se encontra, com aquelas que ainda estão a caminho, Senhor, que o Senhor os conduza, os livre do mal e a todos nós aqui nos dê, Senhor, a Tua segurança. Seja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, esperança nossa. Amém e amém. Amém. Hino 193, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece
Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, pelo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Amém? Vamos fazer a leitura alternada de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 17 a 25, como está distribuído no nosso boletim. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Hino 329, sou feliz com Jesus. É o momento que nós temos para dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Se eu puder desfrutar
aflições, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Vamos orar com o irmão Leonardo, agradecendo pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados e quantas pessoas fazem de forma de depósito, transferência. Não podemos esquecer que hoje, né, as formas de transferência, se você não pôde entregar o seu dízimo, depositar aqui, mas nós temos a conta disponível da igreja no nosso boletim, nos canais da igreja, para que a gente possa estar fazendo o depósito, a devolução daquilo do pouco que Deus tem nos confiado. Vamos orar com o irmão Leonardo. Te agradecemos, Senhor Deus, pela bênção da vida, pelo privilégio que temos de fazer parte da Tua obra, entregando nossos dízimos, nossas ofertas, contribuindo pessoalmente. E queremos Te agradecer, Senhor, que cada dia desperta em nossos corações, em nossa mente, o maior desejo de fazer a Tua obra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, todos os Teus servos. E Te peço que, por aqueles que não puderam chegar até aqui, onde estiver em casa, esteja ouvindo a Tua palavra e cultuando o Teu nome. Te agradecemos por cada um que chegar aqui, que a inspiração do Espírito Santo chegue em cada um dos nossos corações, usando o Teu servo pastor como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que têm contribuído para essa obra. Ó Senhor, é tão maravilhoso entender isso e fazer parte de Teu reino aqui nesse mundo, porque certamente teremos recompensa vinda de Ti, porque tudo que fizer para Ti, Senhor, é muito pouco. Temos que esforçar para fazer o máximo possível, que é maior Tu fizeste por nós, morrendo em nosso lugar, para nos tirar da condenação eterna. Ó Deus, nós pedimos que abençoe todos nós. Abençoa o Teu servo irmão Humberto, que está direcionando esse trabalho. Abençoa o Teu servo pastor, que está na responsabilidade de trazer a mensagem. Que essa mensagem seja inspirada por Ti, que essa inspiração chegue aos nossos corações. Podemos aprender a Tua palavra. Abençoa todos nós. Abençoa cada um dos nossos visitantes, que sempre seja feliz em estar aqui conosco, cultuando o Teu nome. Dá-nos uma noite de paz, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente a irmã Inaê, que já está aqui.
Ela vai falar mais sobre o mês da família. Normalmente eu dou um pouco de trabalho para os sonoplastas, né? Isso que chama? Porque sobe esse microfone, abaixa esse microfone, mas está tudo bem. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos encerrando o mês da EBD hoje e já estamos nos preparando para estarmos aí tendo como ênfase a família. Mês de maio, nós dedicamos um tempo exclusivo, um tempo maior para estar falando sobre família, meditando sobre família, orando pelas nossas famílias. E a proposta deste mês de maio do ano de 2024 é que juntos nós aprendamos a ser famílias segundo a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é o quê? E se a nossa família for família segundo a vontade de Deus, com certeza nós experimentaremos todos os dias essa vontade boa, perfeita e agradável. Mesmo que os problemas venham, e eles vêm, né? Mesmo que as dificuldades batam às nossas portas todo instante, nós com certeza poderemos descansar no Senhor. E a palavra de hoje é uma palavra de convite, para que nós nos organizemos, para que participemos das atividades que serão realizadas durante o mês de maio, relativas à família. Nós vamos fazer como costumeiramente nós fazemos todos os anos. As famílias dirigem os trabalhos de domingo, as famílias dirigem os trabalhos de quarta-feira, temos atividades nos lares, temos atividades nos grupos de WhatsApp da igreja. Todos os dias eu estarei lá enviando para os irmãos alguns posts relativos ao mês da família, com temas alusivos à família, para que nós meditemos em cada mensagem que ele for dita. Eu sei que hoje nós já estamos um pouco cansados de redes sociais, né? Mas eu quero pedir para os irmãos para que deem um fôlego, né? E respire para que a gente novamente inicie essa proposta de receber esses cards diariamente e que vamos divulgar. Eu quero convidar os irmãos, é um investimento que a igreja faz, né? Divulgue nas suas redes sociais, nos seus status, nos seus stories. Todos os dias estarei enviando uma mensagem, nós vamos compartilhar, vamos encher, né, o mundo com essa mensagem que é boa, perfeita e agradável. Esse ano nós teremos 2 destaques. A proposta é que a gente gaste tempo, aliás, invista tempo, orando pelas nossas famílias. Nós sabemos que a família, se a família vai bem, a escola vai bem, né? A sociedade vai bem, a segurança vai bem, mas quando a família não vai bem, nada lá fora vai bem. Então, a gente vai levantar essa bandeira de cuidar das nossas famílias com esse tema espetacular. Todas as nossas mensagens serão baseadas na oração que Jesus nos ensinou, onde nós estaremos todos os dias abordando, nos alimentando de alguma mensagem. Semanalmente, eu estarei informando, alimentando a igreja com mais informações. Mas hoje eu quero fazer 2 destaques. Nessa quarta-feira agora, 1º de maio, Deus preparou essa quarta-feira especialmente para nós, porque ela é feriado, exceto quem trabalha por escala, né? Não irá trabalhar e nós estaremos aqui na igreja para fazer um momento agradável em família, lembrando que nós precisamos trazer outras pessoas, seja da nossa família ou não, tá? Então, a proposta é essa. Nos grupos de WhatsApp, eu passarei mais informações, mas a agenda é aí. Quarta-feira à noite, nós teremos um momento especial aqui, voltado às famílias. Na sexta-feira, dia 3, a partir das 19 horas, pelo menos por esses últimos 10 anos, nós vamos fazer 24 horas de oração presencial, aqui na igreja. Tá? Então, esperem que a irmã Naê vai entrar em contato para que algumas famílias dirijam
um período, 2 ou 3 famílias ficará responsável por cada 2 horas de oração para que a gente complete as 24 horas. Lembrando que essas famílias vão dirigir o momento, mas que o convite, o desafio, o privilégio é para toda a igreja, especialmente de meia-noite às 6 da manhã. Tá? Então, nós vamos iniciar sexta-feira, às 19h30, sexta-feira agora, dia 3, e encerrar no sábado, às 19h30. Encerramos as 24 horas de oração presencial e os jovens iniciam suas atividades aqui no templo também. Então, não marquem outro compromisso, amada igreja. Se organizem, porque esta semana, né, nós vamos estar dedicando a esse tempo, quarta-feira aqui na igreja, e de sexta para sábado também. No dia 20, também um feriado, nós vamos ter também um momento especial de oração. Esse já não vai ser mais presencial. Mas, no decorrer do mês, eu vou estar passando mais informações, como eu falei, alimentando a igreja de tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu só quero que os irmãos se organizem para isso, tá bom? O tema do nosso mês da família é Família segundo a vontade de Deus. Eu quero convidar todos os irmãos para que repitam comigo, né, essa mensagem, esse tema, e que a gente já vá memorizando e vivendo isso diariamente nas nossas vidas. Vamos todos juntos? Família segundo a vontade de Deus. Eu quero pedir agora só os jovens a juniores. Bem forte. Todo mundo junto, vamos lá? Só as mães, todas as mães. Família segundo a vontade de Deus. Só os pais? Todo mundo de novo? Família segundo a vontade de Deus. Amém. Que nós realmente sejamos família segundo a vontade de Deus. Aguardem que amanhã eu já estou procurando alguns dos irmãos. Como é precioso os momentos que vivemos juntos como irmãos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Enquanto estamos entoando esse cântico, saia do seu lugar e cumprimente seu irmão em nome de Jesus. Está bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você
continuar louvando a nosso Deus, porque não há ninguém como o nosso Deus. Vamos louvar a Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há, não há, não há. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há, não há, não há, não há o que temer. Noite de celebração, o início do mês da família e celebração da ceia do Senhor. Una-se neste momento com o irmão que está ao seu lado, a sua família que está reunida com você nesta noite. Declare bênção sobre a sua família. Cante esta música como uma oração
clamo ao Senhor, declarando bênção sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre a sua família, que é herança do Senhor.
Deus, neste momento, ó Pai, peço para que o Senhor olhe para nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista Filadélfia, Senhor. Abençoa as famílias aqui, Senhor, presentes. E as famílias, abençoe só o Senhor. Por favor, Deus, venha olhar para nós, ó Pai, e derramar sobre nós aquilo que o Senhor entende que nós necessitamos. Confiamos, meu Deus, na Tua bondade, na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua vontade para as nossas vidas. E que em nome de Jesus, ó Pai, sejamos famílias segundo a vontade de Deus. Que esse mês da família que se iniciará seja um mês, meu Deus, de transformação, crescimento, ó Deus, crescimento espiritual em nossas famílias e maturidade, ó Deus, no caminho da santificação que trilhamos graças ao Senhor que nos alcançou. Continua, meu Deus, recebendo o nosso culto. Abençoa-nos, meu Deus, no ouvir da Tua palavra, no celebrar da ceia e a nossa volta para casa mais tarde. Glória ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Puder se sentar. Amém, irmãos. E continuando esse ambiente festivo, de celebração, de alegria, eu quero convidar aqui o pastor José Batista, que vai trazer a mensagem dessa noite. Que Deus possa estar lhe usando, pastor, como sempre tem usado. E logo após, dando continuidade, estará celebrando a ceia do Senhor. Meus amados irmãos e amigos, é bom estarmos aqui juntos celebrando ao Senhor. Nós vamos orar pelas crianças, antes de prosseguir. As criancinhas que, algumas já estão talvez lá, mas se há alguma aqui dentro, então venham para a gente orar, orar por elas, Chegou a Alice. Acertei? Chegou a Helena? Chegou a Helena, né? Alice não, a Helena vem ali. Chegou a Helena aqui. Eu queria ver se eu acertava, mas não acertei, não. Eu sei que era uma, era outra. Aí, bonita, vamos. Elas já vão subir para cá para a gente orar, Dois rapazes aqui do lado aqui. Vamos fechar os olhinhos? Todo mundo de olhinho fechado. Ele vai orar pelo vô dele. Então vamos fechar para orar pelo vô dele também. Vamos orar, Fechar os olhinhos. Nosso Pai, pedimos ao Deus que abençoe as nossas crianças aqui, os pequenininhos, abençoa os pais e os avós dele também. Ó Deus, abençoa os teus servos, vamos trazer a palavra agora para eles nesta hora. E a nós, os maiores, que vamos ficar aqui no templo. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nossos avisos desta semana estão aí no boletim, na última página, os trabalhos da semana que vamos realizar dessa primeira semana do mês de maio, que começa na quarta-feira. Então, dia 1º, quarta-feira, culto da família, vocês já ouviram aqui a abertura do mês da família. Dia 3, sexta-feira, 24 horas de oração pela família durante a semana. Vão estar sendo comunicados. No sábado, a MCM Jovem, área financeira, no Juventude, às 19h30 aqui no templo. E no domingo pela manhã, 9 horas, o culto do bebê. Às 10 horas, a EBD, o estudo. Às 19 horas, o culto de pregação do Evangelho. Às 20h40, a cantina. São as atividades desta semana que hoje nós estamos começando, durante o nosso mês de maio. Lembrando também, aos irmãos, que durante todo este mês, é o mês da família. Famílias estarão dirigindo cultos, de oração, cultos dominicais pela manhã,
cultos dominicais à noite também, né? As famílias estarão dirigindo. Os pregadores, nós vamos ter todos eles aqui, mas a família vai estar dirigindo todos os cultos durante este mês de maio. Esperando que Deus continue abençoando as nossas famílias. Como já disse o irmão Beto, hoje nós não temos a nossa transmissão pelas redes sociais, pela internet, não culpa da igreja. Quando o irmão Alisson liga para a empresa, ela diz que o problema é da região. E nós não damos conta da região toda, né? Mas o problema é na região, não é só na igreja, é na região. Esperamos que até amanhã tudo se resolva e domingo que vem possa, né, haver a transmissão, porque alguns irmãos de longe estavam já ligando. E por que não tem hoje? Por que não está ligando? Né? Aqueles que assistem dominicalmente, mas não é possível hoje. Mas o culto está sendo gravado, durante a montar, se vai disponibilizar, porque não foi transmitido hoje, mas está sendo gravado, vai ser transmitido durante a semana. Os irmãos que não puderam vir à igreja hoje à noite. Então, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou ler só um versículo, porque a passagem já foi lida esta noite. Vou ler apenas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque toda a passagem já foi lida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Mesmo assentados como os irmãos e amigos estão, eu vou ler a palavra do Senhor. E esta palavra nos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Vou repetir. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder, ou ela é poder de Deus. Amém. A crucificação de Jesus é uma história, bem conhecida, meio evangélico, especialmente sobre o sofrimento de Jesus. E uma das coisas que nos chama a atenção, quando Jesus é preso e condenado, e quando é levado para o lugar da caveira, o Gólgota, a Bíblia diz que no caminho ainda estavam saindo, e naquele caminho, enquanto estavam conduzindo Jesus para a crucificação, foi encontrado naquele caminho um homem chamado Simão, que a Bíblia chama de Simão o Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, e ele foi constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. Eles o constrangeram a carregar a cruz. Simão talvez nem sabia o que estava acontecendo. E a Bíblia que ele estava vindo do campo. Ele estava vindo do campo quando ele se depara com aquela multidão, com aquele que podemos chamar de cortejo, e eles o constrangeram a Jesus, constrangeram a Simão a ajudar a carregar a cruz. Certamente Jesus tropeçou, não é? E alguns chegam até a cantar, Jesus tropeçou e caiu, e Simão foi obrigado, constrangido a ajudar a carregar a cruz. Foi um fato realmente que mostra que Jesus estava naquele momento passando por dificuldades muito grandes, porque o sofrimento não começou naquele momento. O sofrimento começou bem antes. E a Bíblia diz que quando Jesus foi com os discípulos para a oração do Getsêmani, do jardim, no horto do Getsêmani, quando ele começou a orar, a sua agonia interior era tão grande que o seu suor transformava-se em gotas como que de sangue.
não era sangue, em gotas parecidas com sangue, devido à agonia. E Jesus ia à frente e voltava, falava com os discípulos, e os 3 que estavam com ele lá no Getsemane, e os acha dormindo. Ele vai 1, 2, na terceira vez que ele volta, eles estavam ainda dormindo. Jesus disse: vamos, despertai, porque eis que se aproxima o traidor está se aproximando. Então, eles se levantaram, é quando a turba chega, não é, armada, devidamente armada, com espadas, cacete e varapaus, para prender a Jesus. E é quando Jesus pergunta: por que vocês não me prenderam antes? Não me viram no templo? Mas eles não viram, porque a hora de Jesus, quando Jesus estava lá, mas eles estavam impedidos de vê-lo. Jesus saiu, mas ali no Getsemane, Jesus pôde dizer que ele estava lá naquele dia. Não prenderam, porque não era vontade de Deus naquele momento, mas agora tudo estava se cumprindo. Mas o que significa a cruz para nós? O que significa a cruz no sentido bíblico da palavra? Apenas um madeiro? Não. Apenas algo como marca ou como símbolo do cristianismo? Também não. A cruz significa muito mais do que um símbolo. Mesmo a cruz sem Jesus estar pregado nela. É um símbolo do cristianismo praticante ou nominal. Mas não é somente isto. A cruz significa muito mais do que isso. E poderíamos dar vários outros significados da cruz. Mas apenas 4 nesta noite, né, quando Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A primeira significação da cruz: a cruz significa a humilhação de Jesus. Ou, por outro lado, a própria humildade de Jesus na sua humilhação. Quando o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 8 em diante, a tradução mais antiga diz que ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 8 a 11. Quando Paulo descreve, falando da humildade e ao menos da humilhação que Jesus estava passando, porque tomou a forma de homem servo. Não era homem senhor, mas homem servo. E como servo, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele passaria por grandes e terríveis sofrimentos. Jesus estava sendo humilhado, ou demonstrando a sua humildade também, não porque houvesse cometido algum erro, ou praticado algum delito, ou caído em algum pecado. Nada disso. Mas sim, ele estava ali manifestando a sua humildade, mesmo em meio a tanta humilhação, porque ele estava cumprindo o propósito do Pai, que era fazer a obra redentora da humanidade, trazendo ao ser humano a salvação. Por isso que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali estava se cumprindo a missão de Jesus Cristo. Como João descreve no capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não receberam, né? De João 1,12. Quando, na verdade, os próprios judeus não deram atenção àquilo, à maneira como Jesus veio, mesmo ele vindo para salvar a própria humanidade. Porque escrito já estava na palavra do Senhor, em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele era o Criador de todas as coisas, de João, no capítulo 1, verso 3, porque nele foram criadas todas as coisas, e elas existem porque ele criou todas as coisas, diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus mesmo sendo dono de tudo, de todas as coisas, mas na sua humildade e no momento da sua humilhação, ele não tinha nada. E a prova é que quando alguém quis segui-lo, não é, por algum interesse, ele disse àquele homem, ele disse, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como que dizendo aquele homem, se você está me seguindo, porque está esperando eu lhe dar alguma coisa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, não tenho nem um lugar para me abrigar, para me deitar, eu não tenho onde reclinar a minha. Porque, na verdade, nada era dele. Na verdade, Jesus não possuía nada, mesmo sendo ele o dono de todas as coisas. Como disse, né, o poeta Gioia Júnior, né, já de saudosa memória, ele escreveu, né, mais ou menos dizendo, né, ele escreveu uma poesia, certa feita, sobre esse texto da Bíblia. E ele disse, nada era dele. Ele começou mais ou menos dizendo, disse um poeta um certo dia, fazendo referência ao mestre amado. O berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu, alimentado junto ao lago, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, esse barco era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceiou, ao lado dos discípulos, de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, esse quarto era seu? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, e de onde havia de ressuscitar, esse túmulo era seu? Era emprestado. Enfim, nada era seu. Mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta um certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não concorda com esta filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura foram dele a partir da criação. Ele os fez, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde os meus crimes expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. Jesus não tinha nada. Tudo foi emprestado.
Apesar de ser ele o dono de todas as coisas, ele estava mostrando a sua humildade, mesmo na humilhação. Ele, de maneira humilde, via que nada verdadeiramente era seu, mesmo sabendo que todas as coisas existiram, criadas por ele. Então a cruz significa, portanto, este momento de humildade e ao mesmo tempo de humilhação de Jesus no Calvário. A cruz também, ela significa reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Lemos na Bíblia que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo ou do mundo inteiro. Cristo foi oferecido uma vez por todas e para sempre, para tirar os pecados do mundo. E mais, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, suficiente para todos os povos e para todo o tempo, tornando assim a salvação acessível a qualquer pessoa, judia ou gentia, judia ou não judia, a qualquer povo de qualquer nação, qualquer pessoa tem, pela misericórdia, graça e compaixão, acesso para a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Então a cruz é um símbolo de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Paulo diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, Jesus Cristo, a cruz de Cristo, significa reconciliação. Foi por meio da cruz, alguém precisava morrer pregado naquele madeiro, para através do sacrifício, reconciliar ou trazer o homem, a pessoa humana, novamente para o verdadeiro Deus. Mas a cruz de Cristo também significa perdão. Quando lemos a história de Jesus, quando ele estava pregado naquele madeiro, quando à direita estava um ladrão, à esquerda outro, quando a multidão batia no peito, cantando vitória, algumas mulheres que acompanhavam, aquele cortejo choravam, batiam no peito e choravam. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse àquelas mulheres: chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que Raquel lamentará por causa dos seus filhos, porque eles, usando a figura do Velho Testamento, porque eles já não existem. Jesus diz: chorai antes por vós mesmas. E quando Jesus olha para aquela multidão, na fúria, talvez, no entusiasmo, no impacto de estar dizendo: nós estamos vitoriosos, prendemos, crucificamos o rei dos judeus, Jesus olha lá de cima, se pode olhar, talvez vendo de alguma maneira com tantas dores, ele olhou e falou a primeira palavra da cruz, primeiro tipo de frase, primeira palavra da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então a cruz significa perdão. Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ali estava Jesus olhando para aquelas pessoas, vendo de perto realmente o sofrimento que ele estava passando, mas o seu amor, o seu perdão ainda era estendido àquela multidão que o acusava. Aquela multidão que havia muitos dali cuspido nele, zombado, criticado e feito tantas coisas. Mas ele ainda dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Certo fidalgo, no passado, levou a Luís XIII, rei da França, uma lista em que figurava o nome dos seus mais notáveis, os homens mais notáveis da corte, e disse:
estou trazendo este documento aqui, esta lista. Assinalei com uma cruz os nomes dos vossos inimigos, dizia para o rei, dos vossos desafetos e daqueles que conspiram contra a vossa vida e contra o vosso trono. Penso que não deveis perdoar-lhes. Estão marcados com uma cruz. E o rei insistiu: estão marcados com uma cruz? E aquele fidalgo disse: sim, com uma cruz. Pois bem, concluiu o monarca, o rei, a cruz manda que eu perdoe. Estão perdoados. A cruz significa perdão. Para o rei, não é? Para o rei Luís XIII da França, a cruz tinha um símbolo de perdão. Mesmo aquele fidalgo levando os homens mais notáveis, para eles seriam todos mortos, porque eram contrários ao rei, eram desafetos. Ele disse: a cruz manda que eu perdoe. Estão perdoados. Pois bem, meus irmãos, o monarca fez isso. A cruz manda perdoar. Estão perdoados. Há mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, no Gólgota, no lugar da caveira, onde os piores criminosos eram pendurados, estava Jesus, o Rei dos Reis, pendurado numa cruz, e vendo aquela furiosa multidão, como disse a princípio, contando e cantando vitória pela sua crucificação, ele exclamou, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Esta é a mensagem da cruz. Esta é uma das razões do significado da cruz. Ela significa, né, o sofrimento, humildade e humilhação de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, significa, né, que Jesus, ele também está pronto, né, a reconciliar o homem com o Pai. Foi o que ele veio fazer também neste mundo. Mas a cruz também significa perdão. Somos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar lá na cruz. Mas a cruz também significa a manifestação do amor de Deus, do poder de Deus, sua glorificação e seus sacrifícios, eles são suficientes para a nossa salvação, para a nossa redenção. A dádiva de Deus ao homem é a salvação eterna, obra efetuada no Calvário. E diz a Bíblia que depois das 3 horas da tarde, quando Jesus deu o brado, expirando, morrendo, diz a Bíblia, que Jesus expirou naquele momento. Mas antes da expiração, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumada a obra da redenção. Ali a grande prova do amor de Deus. A redenção estava consumada, a obra da salvação estava completa. Jesus, tudo foi consumado. Tudo realmente aconteceu e tudo isso demonstra o grande amor de Deus. Naquele momento, quando aquele soldado, né, com aquela lança, procura provar para ver se ele estava morto ou não, diz a Bíblia que agora finalmente descia não sangue, mas água descia ali. Era a grande prova do amor de Deus. E enquanto as coisas aconteciam, quando Jesus bradou, diz a Bíblia, que o centurião romano que estava ali, aquele homem que comandava uma centúria, ou um oficial do Império Romano, que comandava 100 soldados. Diz a Bíblia que ele, quando Jesus bradou, ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, porque ele ouviu desde a primeira palavra da cruz: perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, até a 7ª e última palavra da cruz. E no final ele pôde dizer: verdadeiramente, este homem é
o Filho de Deus. A cruz significa a manifestação do amor de Deus por nós, quando lá no Calvário ele derrama a sua última gota de sangue, dizendo à humanidade, e escrevendo João mais tarde na sua epístola, ele diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a cruz significa o amor de Deus, o poder de Deus para a nossa purificação ou a limpeza da nossa vida de todo o pecado. Jesus, ele quer perdoar e ele continua perdoando. Jesus, ele, no seu sacrifício, ele demonstrou toda a suficiência capaz de trazer o homem, a pessoa, né, do pecado para Deus. Daí vem o sentido da palavra religião, né, do latim, do religare, que é ligar novamente. Ligar de novo, é ligar o homem a Deus. O religare é ligar o homem a Deus. E Jesus veio, gente, para reconciliar, para religar. Porque aquele elo antiexistente foi quebrado lá no Jardim do Éden. Mas Jesus veio agora para religar o homem com Deus. E a maneira foi através da cruz. Então a cruz lembra o religar de Deus, o amor de Deus para com a humanidade. Mas o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Não precisamos mais de outro sacrifício para ter a nossa vida salva, os nossos pecados perdoados e nossa vida lavada. O sangue de Jesus, o sacrifício, é suficiente. Diz a Bíblia que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo, as pessoas. Ele tira o pecado e ele nos limpa de todo o pecado. Então, quando nós reconhecemos isso, a suficiência do sacrifício de Cristo. Às vezes, hoje vivemos um dia quando há pessoas que querem trazer de volta todo o Velho Testamento e, às vezes, de certa maneira, querendo anular o sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia diz, como entrou o pecado no mundo por um Adão, por um só homem, também veio a salvação por meio de Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Jesus é todo e totalmente suficiente. Se o ser humano, se o homem quer reconciliar-se com Deus, é só por meio de Jesus Cristo. Ele, na verdade, nos mostra que o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Mesmo não tendo nada, mesmo sendo ele o dono de todas as coisas, ele se fez tão humilde. A Bíblia diz que ele se humilhou, tomou a forma de servo, tomou a forma de escravo, foi o servo sofredor, como descreve Isaías, foi a ovelha muda perante os tosqueadores, não abrindo a boca. Ele não falou nada, como fez diante de Anás, Caifás e Herodes. Ele não respondeu nada. Muitos o acusavam, mas ele estava Jesus, mostrando que a cruz tinha um símbolo, uma significação de reconciliação. Ele estava ali para conciliar o homem com Deus. Se nós hoje fomos aceitos por Jesus, é porque nós um dia fomos por ele reconciliados. Né? Como diz a dever dos nossos embaixadores do rei, né? Rogamos-vos, pois, irmãos, pela paz, no nome de Jesus Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a minha tarefa, a reconciliação com Deus, é por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio do homem voltar-se para Deus. E todo este sacrifício se cumpriu na cruz do Calvário. Porque quando olhamos para Jesus, temos que olhar para ele com o sentimento, reconhecendo que lá está. Ele não está hoje mais pendurado no madeiro. A cruz é apenas símbolo hoje, mas naquele momento era algo que representava. Alguém olhando para lá podia ver a Jesus pendurado naquele madeiro, derramando o seu sangue para nos limpar realmente de todos os nossos pecados. Por isso, meu irmão, olhe realmente para Jesus. Não é? Sabemos que haviam 3 cruzes, mas aquela do meio era maior. E aquela cruz era minha. Ela não era de Jesus. A cruz que ele foi pregado, cruz que ele carregou e onde morreu, onde os meus crimes todos expiou. Aquela cruz não era sua, aquela cruz era minha. Era cada um de nós que teria que carregar a cruz. Cirineu foi forçado a carregá-la.
Não porque quisesse, mas porque o peso era demais, Jesus não suportou e caiu. Então ele foi obrigado a carregar, ajudar a carregar, após Jesus, diz a Bíblia. Mas hoje, Jesus, ele quer que nós realmente reconheçamos isto. Reconheçamos que ele fez todo este sacrifício para nos dar vida eterna e vida com abundância. Fez não por ter cometido pecado ou alguma falta, mas fez por amor. Ele nos ama, diz a Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta noite, meu irmão, meu amigo, pense nisso. A cruz não é para ser carregada hoje. A cruz não é mais para ser conduzida, nem precisamos fazer isso, em dia nenhum do ano nem da semana. Mas temos que nos lembrar de Jesus. Ele pagou um alto preço. Ele pagou realmente algo tão grande que nenhum de nós seria capaz de pagar. Algo que realmente demonstra, né, o seu grande amor por nós. Nesta noite, se a cruz, ela manda perdoar, se há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Esta é a simbologia da cruz. Porque Jesus, no dia da Bíblia, o seu sangue nos limpa, nos perdoa de todo o pecado. Portanto, pense nisto. E a ceia do Senhor nos faz lembrar. Aquele sangue vertido, símbolo da conciliação e da reconciliação do homem, da pessoa humana com o Senhor. A ceia nos lembra aquele corpo pendurado no madeiro, escarnecido, mas ali estava o corpo do verdadeiro Filho de Deus. Estava ali pendurado. Não ficou lá, porque ele não tinha pecado. Saiu de lá intacto, nem o outro foi quebrado. Apenas o que eles fizeram foi lançar sorte para dividir as roupas de Jesus. Só isso. Porque segundo a profecia bíblica, nem o osso teria quebrado, porque aquele corpo nunca foi manchado pelo pecado. Se nós quebramos algum membro hoje, é porque nós temos pecado. Se alguém não tiver pecado, não quebra osso nenhum. Então, na verdade, só Jesus não quebrou nada, porque ele não tinha pecado. Ele ressuscitou corporalmente. Não foi só espiritualmente, ele ressuscitou o corpo, né? Todo o seu corpo foi ressuscitado, mostrando que a cruz não foi o fim. A cruz não levou realmente à condenação, nada disso, mas a cruz para Jesus estava ali dando a sua vida para que o pecador, hoje, para que cada um de nós possa alcançar nele a vida eterna, e isto foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito
separar. Os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Os dias redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, né, o pão, símbolo do corpo de Jesus, corpo este pendurado no madeiro, lá em Jerusalém, no lugar da caveira, onde os piores criminosos eram crucificados. Ali estava Jesus, o Santo, o Filho de Deus, pagando o preço que seria meu, pagando um preço que seria seu, pagando um preço que seria de cada um de nós. Ele era homem também, ele sentia dores, e a Bíblia diz que o peso daquela cruz, que era maior, ele não suportou e caiu. Simão Cirineu é ajudado, forçado a ajudá-lo naquela hora, mas nem isso livrou a Jesus da morte, porque a cruz não lembra a morte em si, não é mais significado de morte, mas de vida, vida que nós alcançamos em Jesus. O pão simboliza a vida, e a vida que nós alcançamos em Jesus é apenas símbolo hoje, o pão material, mas é um símbolo de vida também. Irmão Joanes, ore agradecendo a Deus o pão e o vinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por nossas vidas, ó Deus, pelo cuidado que tu tens para conosco. E neste momento, nós te agradecemos, ó Deus, por participar deste momento, onde lembramos, Senhor, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos elementos aqui, que representam o corpo de Cristo que foi pregado e o sangue que foi derramado. Que nós, ó Deus, neste dia aqui, possamos lembrar daquele dia, mas sabendo, ó Deus, que tu ressuscitaste e que um dia estaremos contigo.
Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ceia sempre é motivo de alegria e de gratidão a Deus, porque Jesus deu a vida por nós. Essa talvez seria uma das melhores festas da vida cristã. É o momento quando a gente celebra a ceia do Senhor. Não porque mataram Jesus, não, mas porque a sua morte nos trouxe vida. Mas para mim hoje essa ceia tem uma significação especial também. No dia 2 de maio de 2004, eu celebrei pela primeira vez a ceia do Senhor com os irmãos da nossa antiga igrejinha ali. 2 de maio de 2004, há quase 20 anos atrás, eu celebrava pela primeira vez com os irmãos a ceia do Senhor. 20 anos se passaram, estão se passando, e ainda posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e posso participar da ceia e fazê-lo realmente com muita alegria. Vamos receber o pão, símbolo do corpo do Senhor, neste momento. E como é um dia de alegria, vamos receber neste momento. E antes eu vou ler o salmo, né? Enquanto os irmãos estão distribuindo, poderão começar. É um salmo de alegria e de louvor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimido por seu sangue. Vinha redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que paga
preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Nós perguntamos se algum irmão deixou de receber o primeiro elemento. Se deixou, levante-me de suas mãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, do partiu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos o pão. Nós vamos agora, enquanto receberemos o vinho, símbolo do sangue de Jesus Cristo, nós vamos cantar o hino 516 do nosso hinário, a segunda e a terceira estrofes. 516, segunda e terceira estrofe, que fala do sangue de Jesus Cristo. Sangue que Jesus perdeu, dá perdão e é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus, vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade dele, sobre nós a iniquidade dele, a nossa iniquidade. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o texto continua falando dos ricos na sua morte. Ele morto humildemente numa cruz, mas com os ricos ele foi sepultado. Isaías capítulo 53. Por isso, nós podemos com alegria nesta noite dizer, como o salmista Davi: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Salmos 100. Motivo de louvarmos a Deus para Cristo Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E esta simbologia estamos tendo nesta noite. Jesus disse: fazer isto até que eu venha. Então, enquanto ele não voltar, a igreja neste mundo estará celebrando a ceia do Senhor até o grande dia, quando lá no céu, nas bodas do Cordeiro, estaremos presentes naquela grande celebração, reunido de todos os povos, línguas e nações, quando estaremos juntos, diante de Jesus, com alegria, saudando o nome do Cordeiro de Deus, realmente que tira o pecado do mundo. Lá não haverá elementos materiais, porque o próprio Jesus vai estar presente. Estaremos lá com ele nas bodas do Cordeiro, e ali cantaremos realmente com muita alegria, celebrando ao Senhor nosso Deus. Perguntamos se algum irmão deixou de receber o segundo elemento, o vinho. Se deixou, levante uma de suas mãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, tomemos o vinho. Meus irmãos, neste momento, quando estamos findando o nosso momento de celebração da ceia do Senhor, nós vamos repetir a primeira estrofe do hino Maravilhosa Graça. Vamos fazer de pé. Tudo isso aqui está acontecendo hoje é graça de Jesus. Vamos ficar de pé e cantar 193, a primeira estrofe. Tudo aqui é graça. Graça do Senhor. A graça de Jesus nos alcançou até aqui. Por isso, estar aqui, 20 anos depois, celebrando a ceia, para mim é uma graça de Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Então vamos cantar com muita alegria. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza, revelou com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa
tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, que a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, verbo de Deus vem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, que a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Meus irmãos, eu queria terminar esta ceia e uma questão de alegria para mim especialmente. Eu gostaria de convidar para vir aqui à frente todos aqueles irmãos que estavam naquela nossa primeira ceia. A posse foi dia 1º de maio, mas a ceia foi no domingo, dia 2. E alguns irmãos estavam... Você estava? Não, fica aqui. Fica aqui, você pode ficar. Os irmãos que estavam naquela ceia, e uma grande parte que está aqui estava. Quem estava na posse estava no outro dia, com certeza. Quem estava na posse estava no outro dia. Os irmãos que estiveram lá naquele dia. Eu creio que o irmão Leonardo estava lá, não? Naquele dia da posse, estava assim. Leonardo, irmã Maria, estava na primeira ceia lá, sim, com certeza. Era o diácono da ceia, né? Devia ter estado presente. Né, irmão Leonardo, irmã Maria. Vamos estar aqui para a celebração daquele momento. Mas algum irmão, também, irmãos, esses aqui estavam naquele primeiro momento de celebração da primeira ceia. Os anos se passaram e nós estamos aqui ainda, né? Não se passaram e nós estamos aqui, né? Depois de 20 anos, com os demais irmãos, todos os irmãos nossos que chegaram depois, né? Chegaram depois e fazem parte da nossa igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus esse privilégio de estarmos hoje, 20 anos depois, comemorando a ceia do Senhor. É claro, um ambiente muito diferente daquele dia, totalmente diferente, que nós nem imaginávamos, né, estar aqui, porque nem terreno nós tínhamos para fazer o templo, não tínhamos, e hoje estamos aqui.
A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aos nossos irmãos, a nossa gratidão por estes anos todos. Os irmãos todos que temos estado juntos. Alguns tinham bastante cabelo, outros não tinham, né? Realmente os cabelos já estão um pouquinho diferentes. Mas, meus irmãos, uma coisa eu não posso deixar de mencionar. Nesta noite, estou terminando, mas eu me lembro com muita saudade daqueles irmãos nossos que hoje poderiam estar aqui, mas não estão. Não estão porque eles não desejam, não é? Porque eles estão num lugar muito melhor. Eles estão já comemorando com o Cordeiro a ceia do Senhor lá no céu. Não estão mais aqui. Não estão mais aqui. E nesta noite, nestes nossos 20 anos, eu posso me lembrar da irmã Sheila Brito, nossa irmã relatora da Comissão de Finanças da igreja naquele tempo, irmã Sheila Brito. A irmã Raimunda Afra, que já está com o Senhor também. A irmã Maria Cleudia. O irmão Viano, o pai. O irmão Luiz Augusto também, era o membro mais novo da igreja. O irmão Jonas Messias. A irmã Noêmia e o irmão Leônidas. Eles já estão na igreja celestial. Não estão mais conosco aqui, mas um dia celebraram conosco. Uns naquela ocasião, outro um pouquinho depois, mas já estão com o Senhor. Nós estamos aqui. E como igreja possamos continuar realmente reconhecendo que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem conduz a sua igreja. É o Senhor que nos dá poder e força para isso. Pastor Pedro, venha orar aqui. O Senhor chegou depois, mas venha orar aqui, né? Agradecendo a Deus neste momento. Para mim não poderia deixar de fazer isso, meu irmão, porque para mim isso tem uma significação muito grande. Significado muito grande estar aqui nesta noite com os irmãos e, na verdade, louvando a Deus por esta hora. Pastor Pedro, ore. Grande Deus, Deus de infinita graça, de misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Teu é o reino, o poder, a glória e a majestade e o domínio pelos séculos dos séculos. Dias, anos e meses se passaram, Senhor, desde que o Senhor concretizou a vinda do nosso pastor até esse lugar e vir, ó Deus, tomar posse, Senhor, desse ministério que é tão significativo na vida dele e na vida de toda esta igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos enchido de alegria, tem nos dado grandes conquistas, Senhor. E nós só temos a te agradecer e louvar o teu nome e reconhecer que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Queremos dedicar ao Senhor, Pai, as nossas vidas e a vida desta igreja para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos porque hoje tivemos a oportunidade de lembrar e fazer memória da morte e ressurreição de Jesus através da ministração da ceia do Senhor. Nós te agradecemos porque hoje estamos saindo daqui alegres, felizes, porque podemos fazer isso livremente. E nós reconhecemos porque tudo isso vem do Senhor. E voltemos para ti, Senhor, com um gesto de gratidão, pedindo as tuas misericórdias. Continue conosco, Senhor, continue entre nós, nos alegrando, nos dando vida e vida em abundância, apontando para os céus, que é a nossa morada eterna com o Senhor. Abençoe esta igreja, abençoe cada um desses irmãos que estiveram ali naquele dia memorável, quando ali, ó Deus, o teu servo tomava posse como ministro do Evangelho do Senhor nesta igreja. Abençoa as suas vidas, todos os irmãos que estavam ali, ó Deus, presentes. E nós te agradecemos, fazemos memórias, Senhor, das pessoas que passaram, que hoje estão com o Senhor. Gratos e felizes porque, ó Deus, deixaram um legado, deixaram uma história registrada entre nós. E nós nos alegramos e reconhecemos a tua bondade. E nós te pedimos, ó Deus, gratos por todas as bênçãos recebidas, e assim nós fazemos em nome de Jesus Cristo
esperança nossa, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam conosco aqui, sejam com toda a igreja aqui presente ou ausente e com todo o Israel de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podem sentar, que Deus a todos abençoe. Amém. Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.